Olá, amigos e amigas. Que bom que nós estamos podendo retornar hoje a esse nosso encontro para estudarmos o Livro dos Espíritos, o capítulo 5 da terceira parte da Lei de Conservação. E vamos fazer as questões 716 e 717, que correspondem ao item necessário e o supérfluo. Kardec pergunta no item 716: mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Olha que pergunta importante, que pergunta interessante que Kardec faz. Ele se refere à natureza física, o corpo, esses limites que o nosso corpo traça, que a natureza orgânica nos traça. Cada um tem um limite na realidade, porque as necessidades são diferentes, então os limites são diferentes. O abuso desses limites é que gera, na realidade, os vícios. Então, nós temos aqui, por exemplo, a gula. Altera a constituição do indivíduo. Criamos necessidades de alimentação que elas não são reais. Prejudicamos a saúde. Desviamos da lei moral. Nós precisamos do corpo sadio o máximo possível para que nós possamos cumprir as nossas tarefas. Então, se nós desviamos para um campo de gula, de comer não para viver, mas viver para comer, há consequências desses desvios. Nós precisamos, então, de aprender, na realidade, a nos alimentar de uma forma equilibrada. O exemplo de Baltazar, o espírito gastrônomo, eu gosto muito dele e sempre me refiro a ele em nossos estudos, que está na Revista Espírita de novembro de 1860. Ele nos ensina muita coisa com o seu propósito, com suas ideias que ele está ali. Numa reunião espírita, diz Kardec, numa reunião espírita particular, apresentou-se espontaneamente um espírito sob o nome de Baltazar. E ditou a seguinte frase por meio de batidas: gosto da boa mesa e das mulheres. Viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Kardec faz um estudo muito interessante deste espírito, porque em 18 de outubro de 1860, ele evoca este espírito para fins de estudar como, na realidade, o espírito se sente no mundo espiritual, com relação a esta questão da alimentação. E ele vai perguntando ao Baltazar, a primeira coisa que o Baltazar chega no dia da reunião evocada por Kardec, nesse 19 de outubro, ele diz assim: olha, aqui nós temos uma mesa grande, mas está vazia, onde os acepipes? Né? Então ele começa a conversar com Kardec, e Kardec pergunta a ele se ele tem, se ele se alimenta. Ele diz: não, mas eu inspiro, eu me preencho com isso, mas isso para mim também é uma agonia, porque ao mesmo tempo eu não posso comer. Então veja como os espíritos passam do mundo material para o mundo espiritual, quando tem os desvios, por exemplo, da gula, que era um espírito gastrônomo, gostava dessa boa mesa e se apreciava dela em todas as circunstâncias. Este espírito está há mais de 30 anos no mundo espiritual, naquela época, ainda visitando os mercados, visitando as mesas, visitando os locais de refeição, porque para ele aquilo era uma própria expiação. Então é este desvio da lei anterior, da lei natural, que anteriormente ele cometeu, ele passa, na realidade, a ficar preso a situações materiais. Não se desprendeu como espírito liberto que caminha na sua evolução, buscando novas oportunidades, novos aprendizados. Outra coisa é o uso de determinadas substâncias.
Existem substâncias que são totalmente desnecessárias, mas causam prazer. Podem condicionar o organismo a necessitar delas, dando origem a vícios de toda espécie, que prejudicam a saúde física, moral e mental daqueles usuários. Nós sabemos muito bem quais são, não há necessidade de ficar declinando aqui, mas como exemplo nós poderíamos dar o fumo, tá? Que é um dos mais, vamos dizer, menos prejudiciais na realidade, mas é muito prejudicial, vamos ter certeza disso. O indivíduo começou a fumar por vaidade. Eu me lembro, quando eu era menor, né, há tantos anos atrás, 60 anos atrás, mais ou menos, fumar era uma coisa maravilhosa, era chique fumar. Então, quando a gente via alguém fumando, nós ficávamos, assim como jovens ainda, adolescentes, ficávamos ainda admirados. Ah, quando eu crescer eu vou fumar. Mas, vendo o que o fumo fez com o organismo do meu pai, nós aprendemos a não fumar. Por quê? Porque, na realidade, ele passava mal, ele tinha problemas de estômago, tinha problemas de toda a natureza. Até que, muito tempo depois, ele largou o vício, mas foi duro, não foi uma situação simples. Então, foi prejudicando a sua saúde física e nós aprendendo com a experiência dele é que começamos a nem tentar, né? Nem tentar entrar por este caminho do vício. Outra coisa também, o uso de medicamentos desnecessários ou em demasia, sem um controle adequado por parte dos profissionais competentes, dos médicos, né? O uso de entorpecentes, de bebidas, causam dependência orgânica, dando ilusão de bem-estar, de prazer. Por isso, os espíritos vão nos dizer que são necessidades irreais. São necessidades que nós criamos e elas são ilusórias. Muitas vezes, prazeres são egoístas, vaidosos, como dissemos, e desencadeiam vícios físicos e vícios morais. Daí a difícil luta do indivíduo para sair das viciações. Não é muito fácil sair. Quantos tentam e não conseguem, porque o organismo já se condicionou com aquelas substâncias desnecessárias. Precisamos, então, usar a razão, o nosso livre-arbítrio, né, para que melhor possamos escolher aquilo que nos propicia uma vida tranquila, sem viciações físicas, respeitando os limites que a natureza nos traça pela própria organização física, pelo nosso próprio corpo. Aprender com o corpo, aprender a dominar estas tendências, muitas vezes, que trazemos, mas para que possamos dominar a matéria e não deixar que a matéria nos domine. Kardec continua na questão 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Desprezam a lei de Deus e terão de responder pelas privações que houverem causado aos outros. Essa pergunta também nos remete a reflexões sobre o nosso proceder cotidiano. Todas as vezes que nos preocupamos em ter o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário, estamos descumprindo a lei de Deus de duas formas. Primeiramente, por nos prendermos ao abuso do gozo dos bens da terra, naquilo que é supérfluo, sem que seja útil, contrariando a própria lei de conservação. Segundo, é porque estamos descumprindo uma lei importante, que é aquela lei de justiça, de amor e de caridade, causando prejuízo àqueles que faltam o necessário. A base da justiça, segundo a lei natural, vamos entender como ela é aquela que o Cristo nos ensinou. Querer cada um para os outros o que queria para si mesmo. O que queremos? O que nós queremos? Para nós falta o necessário? Cremos que não. Na maioria de nós, não falta o necessário. Mas temos, então, uma busca,
uma responsabilidade muito grande se continuarmos nesta busca ou se adotarmos esta busca desenfreada do supérfluo em prejuízo daquele que falta o necessário. É um descumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade. E estamos gerando dificuldades para o próximo, satisfazendo apenas os nossos gozos materiais, os nossos prazeres egoístas. Assim seria uma dupla falta e teríamos, na realidade, que responder por ela, expiar pelo desvio das leis e também reparar pelo prejuízo causado aos semelhantes. Numa reflexão atual, nós podemos ver que nessa situação que estamos passando agora, devido ao coronavírus, né, a presença deste problema mundial, quantos de nós tivemos que deixar que os nossos companheiros que servem a nós dentro de casa, na faxina, na lavação de roupa, na comida, que fazem todo este processo, quantos nós tivemos que deixar em casa para que eles pudessem, então, não só se proteger a si mesmo e sua família, como também proteger-nos, porque todos esses deslocamentos, eles podem causar uma certa contaminação do vírus. Então, nós estamos eliminando este processo de crescimento da curva de contaminação, deixando os nossos funcionários em casa. É muito mais correto, muito mais digno. Agora, pensamos o seguinte, uma vez que nós deixamos em casa, como é que eles vão poder sobreviver? Normalmente são diaristas, recebem pelo dia de trabalho. O que nós devemos fazer? Aconselhamos que devemos continuar contribuindo com eles da mesma forma. Por quê? Porque eles não têm como fazer outra coisa. E se eles pararem de fazer isso, eles param de ter o necessário para eles. Enquanto sobrando esse dinheiro, nós vamos gastar com o quê? Se nós já temos as nossas necessidades cumpridas, vamos gastar com o supérfluo. Então, estas coisas nós temos que pensar e colocar em prática. Eu acredito que todos nós tenhamos pensado isso com muita tranquilidade para fazer a melhor escolha nessas ações diárias que temos adotados, né? Até mesmo em como nós estamos utilizando o nosso tempo, por exemplo. Pois esse é um bem divino, é um bem precioso, dividido igualitariamente por todos nós. Ninguém tem mais de 24 horas, nem menos de 24 horas por dia. Tanto faz, onde é que nós estivermos, são 24 horas, neste mundo que habitamos. Então, desta forma, que uso nós estamos fazendo com o nosso tempo? Olha que precioso este recurso da natureza. Estamos extrapolando um pouco mais, mas são recursos que a natureza, que o mundo, ele nos dá, que a terra nos dá. Então devemos fazer um bom uso dele. Vamos fazer uma boa leitura, a prece, né? Não podemos esquecer da prece. Vamos fluidificar nossa água se for necessário. Vamos fazer a irradiação para os outros que estão desesperados. Vamos trabalhar estas circunstâncias do tempo da melhor forma possível, a fim de aliviar dores, atender pelo telefone, pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação gerais que nós temos. Vamos atender a estas circunstâncias de modo claro, cristalino, com privacidade, com amor, com carinho, né? Da mesma forma que se estivéssemos juntos. Então, nós temos ainda a tecnologia que nos ajuda a fazer este bom uso de todos esses processos. Imagina se ficarmos, então, gastando apenas o nosso tempo na diversão com essa tecnologia toda. Séries e mais séries, né? Filmes e mais filmes, sem nenhuma responsabilidade com o tempo perdido. Agora vamos ver o comentário de Kardec para que nós possamos aprender, na realidade, a interpretar aquilo que seja necessário ou supérfluo, sem nenhum equívoco, sem nenhuma ideia desviada, né? A entender a importância do nosso conhecimento, do desenvolvimento da razão, de modo a agirmos melhor nas circunstâncias estudadas neste item das questões 715 a 717 sobre o necessário
e o supérfluo. Kardec começa dizendo o seguinte: nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Nada tem de absoluto. Não há um absolutismo, isso aqui é necessário e isso é supérfluo, porque as coisas são diferentes para cada setor, para cada comunidade, para cada indivíduo. Por isso ele vai nos dizer o seguinte: a civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Vemos que Kardec deixa claro que o que é supérfluo e o que é necessário é relativo ao desenvolvimento, na realidade, da civilização, o desenvolvimento de cada um. Hoje temos necessidades criadas pelo próprio avanço da ciência, da tecnologia, das letras, da arte. Nós temos necessidades hoje muito diferentes do que aqueles que desconhecem esses meios. Por exemplo, um exemplo simples, a tal da geladeira. Eu sou do tempo que, quando eu era pequeno, né, não tinha geladeira. Então a gente tinha um guarda-comida. As comidas eram guardadas a carne era guardada dentro de um latão cheio de gordura, e ela era conservada ali. Mas o arroz, o feijão, era tudo na hora. Então, com a geladeira, nós podemos ver, né, que podemos guardar o alimento que ainda vai ser reaproveitado, né? Nós podemos estocar alguma coisa para a nossa necessidade. Os meios de locomoção hoje são mais fáceis, mas às vezes são mais afastados. Muitos moramos em condomínios fechados, onde precisamos de ter alguma coisa com mais flexibilidade para a nossa própria utilização. Então, nós temos hoje este equipamento que a tecnologia nos trouxe, que é a geladeira, que é uma beleza. O problema é que quando a gente olha dentro da geladeira, vê quanta coisa que é desnecessária e que nós adquirimos, às vezes por impulso, sem colocar a razão no lugar, né? Naquele momento de escolha. Como é importante, então, nós aprendermos isso nesta época, principalmente, que estamos mais reclusos, que temos mais habilidades, mais facilidades dentro de casa de visitar, sair do quarto, ir para a geladeira, da geladeira volta para a sala e assim por diante, volta na geladeira de novo. Nós podemos fazer esse exame para ver se nós estamos realmente traçando esses limites do necessário e do supérfluo de maneira racional para nós. O mesmo raciocínio podemos fazer, por exemplo, com os livros. No passado, era considerada desnecessária a cultura, a literatura. As mulheres não precisavam de livros, pois elas eram criadas para servir aos seus maridos, à família, apenas com os recursos que aprendiam de suas mães, cuidar da casa. Este era o propósito. Quando muito, tocar piano. As mais ricas. Mas sempre foi assim, bastante tempo. Hoje tudo mudou. Hoje sabemos que o desenvolvimento intelectual e moral é responsabilidade de todos e é para todos. Portanto, os livros são mais do que necessários. Não é para o selvagem, por exemplo, mas para nós já é isso.
O selvagem vive a sua vida natural lá naquele momento. Onde é que ele está? Para nós, não. Para nós temos isso. As mulheres de outrora não sabiam ler, então era dificuldade. Agora sabem. Os homens também não sabiam ler. Nós podemos ver, por exemplo, os apóstolos de Jesus, poucos eram os que sabiam ler e muito menos escrever. Então eram homens rudes, mas a literatura veio trazer para nós um grande desenvolvimento. E hoje nós não podemos ficar sem o livro. Então, tudo para nós tem que ter prazer. Agora, que tipo de literatura tem nos trazido prazer? Aí nós vamos ver onde que nós vamos encaixar o nosso comportamento com o uso do livro, da literatura, né? Desta evolução realmente da civilização. Então, meus amigos, o sentimento de caridade que nos leva a pensar e apoiar uns aos outros, que o conhecimento desenvolve, vai dilatando a nossa consciência da lei natural, vai ampliando a nossa capacidade de melhores escolhas para que nós possamos reger a todos nós, fisicamente e moralmente, de acordo com essas leis, que é a lei de Deus. Kardec encerra este item com esta frase maravilhosa que vamos repetir. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. E nós nos perguntamos, e com essa doutrina espírita, que nos dá todo este conhecimento da alma, da nossa intimidade, da nossa realidade atual, juntada com a nossa realidade do passado e promovendo a nossa realidade futura, o que estamos fazendo com ela? Fica aí nessas reflexões, pedimos que Deus nos abençoe, nos despedimos por hoje. No próximo vídeo daremos sequência ao estudo da questão 718. Até mais.